Paz, amados, pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. O final de semana tem sido bem intenso, abençoado, mas bem intenso. Ontem nós estivemos lá em Itajaí, Deus nos abençoou. Ficamos lá no encontro de pastores, tinha um ar-condicionado bem novinho, uma bênção mais direto, né? Direto em nós e me pegou um pouquinho hoje, estou um pouquinho com o ouvido inflamado. Mas estou bem, tomei um remedinho ali, fiquei meio zen, mas estou consciente. Estou consciente para a glória do Senhor. É uma bênção rever os irmãos, alguns amados aqui. Eu fico muito feliz de ver vocês. Que o Senhor nos dê essa graça maravilhosa nesse dia, nessa noite de ceia, onde nós vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Romanos, vamos ler Romanos. Essa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve lá por volta do ano 57 depois de Cristo, provavelmente aí enquanto ele estava na terceira viagem missionária. Essa igreja de Roma Paulo não fundou. Paulo fundou outras, mas essa de Roma não. Provavelmente ele estava preparando a sua ida até esse escrito, essa carta aos Romanos, que é uma das cartas mais completas, teologicamente falando. Ele escreve com o objetivo, certamente, de ir visitar essa igreja, né? Então, nós vemos aqui na carta, essa carta intensa, grande, né, até em volume, nós temos ali uma organização dos temas teológicos, que nós chamamos aí de teologia sistemática. É uma carta que tem um objetivo de unir gentios e cristãos. Gentios é todo aquele que não era judeu, né? E unir todo esse conjunto cultural que era a igreja cristã, e explicar o que é a justificação pela fé. Esse talvez seja o tema principal hoje aqui. Nós vamos falar sobre justificação. É uma palavrinha até que para alguns pode parecer estranho, mas ela tem um significado muito profundo, porque o capítulo 5, no versículo 1, a gente já vai ver isso de cara. Portanto, uma vez que somos justificados pela fé. Então, nós vamos tentar entender um pouco mais do que significa essa palavra justificado. Amém? O capítulo 5, ele vem num contexto também, né? Ele ali no capítulo 4 vai falando de Abraão, para quem conhece a Bíblia, que a salvação, a justificação é pela fé e não por obras. Né? E ele vai argumentando através da vida de Abraão, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E nós vemos ali a argumentação inspirada do apóstolo Paulo, até chegar no capítulo 5, que nós vamos entrar aqui, versículo a versículo, até o versículo 8, do 1 ao 8, e vamos comentando, e depois eu tenho mais 3 pontos para nós colocarmos aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela alegria de poder pregar a Tua palavra, Senhor, que possamos, Senhor, aqui ser humildes na Tua presença para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, pelas Escrituras, Senhor. Que o Senhor tire as distrações, que o Senhor tire as preocupações que muitas vezes nos cercam, Senhor. Em nome de Jesus, e possamos nos voltar para a Tua palavra, porque nela tem a verdade para salvar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abrir uma aguinha aqui. Vamos ler, versículo 1. Portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o termo paz, ele vem num contexto de inimizade. Se eu tenho paz, eu não tenho inimizade. E a inimizade que ele trata aqui, a paz que ele trata,
é a paz daquele que reencontra Deus, que foi perdoado. O apóstolo Paulo começa a explicar que todo homem é pecador. Não há um justo sequer. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. E ele vai dizer que esses que pecaram, que foram redimidos pela graça do Senhor, eles não mais têm inimizade, agora eles têm paz. Eles encontraram o Senhor. Eles encontraram a paz. E ele vai dizer isso, fomos justificados e agora nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificado, meu amado, ela tem um sentido muito forte para as nossas vidas. Porque quando nós falamos que nós somos salvos por Jesus, parece que nós estávamos aqui assim quase nos perdendo e de uma hora para outra nós fomos salvos. Quando nós falamos que nós fomos redimidos, parece que nós estávamos ali cometendo algumas faltas e não vamos mais levar uma punição. A palavra justificado, ela é um pouco além disso. Jesus, ele nos salvou. Com Jesus nós temos paz com Deus, mas além de termos paz com Deus, a palavra justificado nos dá todos os direitos daquele que um dia se perdeu. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é perfeita para explicar a justificação. O filho sai da casa do pai, ele pede todos os seus bens e gasta, vai para uma terra longínqua e gasta dissolutamente. Tudo que ele ganhou do pai dele, ele gasta. Quando ele volta, ele vê lá uma situação difícil, ele decide, planeja e decide voltar para a casa do seu pai, ele volta para a casa do seu pai. Quando o pai o recebe, o que o pai faz? O pai, ele o perdoa, não perdoa? Mas aos olhos dos homens, ele certamente seria um filho de segunda classe, porque ele fez algo errado. O outro filho que estava com ele, que sempre o obedeceu, ele teria todos os direitos, porque o outro filho que saiu e gastou tudo, esse não teria mais direito a nada. Só que essa parábola tem o objetivo de mostrar que o pai não trata desta maneira. Que apesar dele ter ido, gastado tudo que tinha, não querer mais conviver com seu pai, de ter feito muitas coisas erradas, ao voltar, ele recebe tudo que ele tinha anteriormente. Isso é Deus, irmãos. Esse é o Senhor na nossa vida, na minha e na tua vida. Quando nós voltamos para Deus, nós voltamos a ter paz com Deus e nós somos justificados. Esse é o conceito de justificado. É quando você recebe tudo que nós perdemos sem merecer. Aleluia? Entendemos então o que é justificação, mas para quem serve a justificação? Para todos aqueles que creem em Jesus, na obra de Jesus, porque o texto está claro aqui, que a paz vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso, olha só, acesso, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele vai evoluindo aqui no raciocínio, no versículo 3, ele fala o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos. Aqui é um verbo um pouco diferente para nós. Gloriar significa aquele que se alegra e que se apoia em Deus, que apoia essa alegria em Deus. Então nós podemos ler da seguinte maneira: mas também nos alegramos baseados em Deus, ou nos gloriamos nas tribulações. Olha que interessante. Isso aqui, eu estava conversando até com o Gil ali fora. Isso daqui é cristianismo. Nos alegramos, irmãos, quem aí se alegra na tribulação? E aqui está dizendo o seguinte, parece uma coisa meio doida. Nos alegramos nas tribulações. E aqui no original, tribulação significa algo que vai sendo pressionado, algo que vai sendo espremido.
Tem essa conotação a palavra no original. É alguém que está sendo pressionado e espremido. E ele continua, porque sabemos que essa tribulação, essa forma de ser pressionado e espremido, produz perseverança. Em algumas traduções, paciência. E a paciência é aquele que permanece firme debaixo da pressão. Olha que texto profundo, amados. Voltando, né? Nos gloriamos, nos alegramos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E o 4 ele continua, e a perseverança, um caráter aprovado, né? Como se fosse um metal precioso sendo refinado no fogo. É isso que está sendo forjado na minha e na tua vida. E o caráter aprovado, esse metal refinado no fogo, vai produzir, enfim, a esperança. E a esperança não é uma certeza baseada em nada. É uma certeza baseada em Deus. É aquela esperança que nos dá a certeza. Então, esse é, meus irmãos, esse é o código, essa é a programação do trabalhar de Deus na vida do cristão. Como Deus trabalha, se eu fosse fazer uma pergunta, como Deus trabalha na vida dos cristãos, de acordo com a palavra de Deus? Se fosse perguntar como é pregado aí fora, né? É só vitória. Vitória, vitória, vitória. Não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é de fé em fé. E como se aplica, como funciona de fé em fé, pastor? Acontece da seguinte maneira: a tribulação produz perseverança, que produz um caráter aprovado e que resulta numa esperança viva e inabalável. Essa é a engrenagem da vida cristã, dos santos de Deus, de todos aqueles que experimentaram a graça do Senhor, não só no período bíblico, mas na história da igreja, quando nós vemos homens e mulheres de Deus, são homens e mulheres de Deus forjados na engrenagem da tribulação, que gera a perseverança, que gera o caráter aprovado, que resulta na esperança de uma vida inabalável em Deus. Aleluia! É esta maneira, meus irmãos, não se enganem, que a vida se apresenta para nós cristãos. E nós vamos ver mais para frente o porquê disso. Versículo 5, e a esperança não nos decepciona. Olha que interessante, irmão, que maravilha de versículo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Versículo 6, de fato, devido ao tempo, quando ainda éramos fracos, quando ainda não conhecíamos o Senhor, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha até coragem de morrer. Mas pelo homem mau ninguém vai ter coragem de morrer, não é verdade? Versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor nos conhece, sabe o caos que nós somos, a inconstância que muitas vezes nós somos, e mesmo assim Cristo entregou a sua vida por nós, para que a gente encontre o quê? A paz, a reconciliação com Deus. Não se trata, meus irmãos, aqui de correr, de conquistar, ou tentar ser aprovado diante de Deus, como muitas vezes as religiões tentam fazer, através da obediência de mandamentos,
através da obediência, de seguir regras e costumes. A salvação não se trata disso. A salvação, ela é pela graça. Não se trata de confiar em qualquer circunstância, crendo que Ele não largou a nossa mão, é assim que nós continuamos. Pela graça do Senhor é que nós somos salvos. E também pela graça do Senhor que nós continuamos dia após dia, de fé em fé. Eu costumo usar uma analogia aqui que eu acho muito legal do esporte. O jogo de vôlei, para mim, é sensacional, porque o jogo de vôlei não tem tempo de reclamar. Tomou um ponto, vamos para outro. Erramos aqui, bate aqui, todo mundo a mão aí, vamos para o próximo. Assim também, em parte guardada a devida medida, é a vida do crente. Nós somos instáveis, nós temos vacilos, nós erramos. Mas isso só prova ainda mais que é pela graça do Senhor que nós permanecemos e que nós continuamos. Amém? Glória a Deus, esse é o texto maravilhoso, o texto continua, tem muitas observações aqui, muitos acréscimos dentro da palavra do Senhor. Se você quiser ler na sua casa com calma, você vai ver que a palavra de Deus é maravilhosa e as promessas de Deus para a nossa vida são incríveis. Mas eu gostaria de trazer 3 pontos aqui, baseado nesses versos em Romanos 5, de 1 a 8, para nós aqui refletirmos e conversarmos um pouco sobre a vida cristã e como nós devemos encarar as dificuldades. O primeiro ponto, meu amado, é encare as tribulações como oportunidades de crescimento. Isso talvez seja muito difícil, porque nós não queremos problemas. Nós, na verdade, lutamos todos os dias para resolver as situações, não é verdade? Nós corremos atrás do dinheiro, nós damos assistência, nós trabalhamos, damos duro danado, nós suamos a camisa, para quê? Para resolver os problemas. Mas os problemas, eles continuam aparecendo. Parece uma erva daninha. Do nada, está tudo bem, apareceu um problema. Mas eu não pedi, eu não quero esse problema, eu não corri atrás, não é meu. Está lá o problema. E nós precisamos conviver com ele. E quanto mais rápido nós nos adaptarmos aos problemas, mais fácil vai ser sair dessa situação. Mas eles estão lá, né? E nós vemos pelos textos aqui, pelo texto que nós acabamos de ler, em especial no versículo 3, é que o apóstolo fala para nos gloriarmos nas tribulações. E isso tem um propósito que nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas aqui, no primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o segredo talvez de encarar uma tribulação é não murmurar. Nós muitas vezes, meus irmãos, somos reprovados, porque ao vir uma tribulação, uma situação difícil, e talvez não seja nem tão difícil, talvez algo simples que só deu errado ali, talvez uma coisa corriqueira que não saiu do jeito que a gente queria, nós muitas vezes já somos reprovados, porque nós não seguramos a nossa querida língua. E o Senhor fica olhando e esperando uma postura diferente das nossas vidas. Porque quando vem o problema, nós não podemos murmurar. A murmuração nos atrasa. A murmuração nos faz pessoas ruins, pessoas desagradáveis. E o Senhor espera de nós uma postura diferente, porque a murmuração é contrário a confiar. Quando nós falamos confia no Senhor, para quem murmura não faz sentido, porque aquele que murmura esperneia como uma criança. E ele não amadureceu a ponto de confiar no Senhor. Eu não estou falando de graves problemas. Eu não estou falando de situações de rupturas e perdas na nossa vida que nós automaticamente choramos e tem uma curva de aceitação. Eu estou falando do teu dia a dia, meu irmão. De coisas que estão nas nossas mãos que nós só devemos fechar a boca. Confiar no Senhor.
e orar e buscar no Senhor, confiar no Senhor e seguir em frente. Porque Deus usa as tribulações e os sofrimentos para moldar o nosso caráter. E moldando o nosso caráter, Ele nos torna mais parecidos com Cristo. É por isso que nós atravessamos desertos. Existem situações que nós jamais vamos entender. Existem situações que nós não vamos compreender ao longo de toda a nossa vida. Mas existem situações que, ao passar aquela prova, nós vamos entender o porquê. E nós vamos perceber que Deus permitiu aquilo para te fazer uma pessoa melhor, para me fazer uma pessoa melhor. Então, quando a prova vem, meus irmãos, considere que possivelmente essa prova foi o Senhor que colocou na tua vida. Isso é duro aceitar, irmãos. É muito duro aceitar essa situação. Mas muitas vezes na nossa vida nós passamos uma tribulação, por exemplo, na área da paciência. Paciência tem muito pouco hoje, né? Então, constantemente nós somos provados em relação à paciência. Às vezes está faltando uma situação de afeto, de amor e carinho. Às vezes precisa perdoar. Às vezes teu coração está muito duro. Às vezes o meu coração está muito duro. Então Deus vai lá e permite aquela prova. Mas por que Deus faz isso? Será que Deus é mau? Será que Deus nos odeia? Será que Deus está lá no alto, rindo, vendo aquele teatro maluco da nossa vida? Não, Deus está preocupado conosco. Deus está forjando, Deus está moldando o nosso caráter. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, irmãos? Nós não permitimos, às vezes, uma dificuldade ou outra na vida deles para eles se virarem, porque nós sabemos que se eles superarem aquele obstáculo, aquilo vai servir para a vida deles. Deus faz da mesma maneira conosco. Amém? Quando enfrentar lutas, meu amado, pergunte: o que Deus quer me ensinar aqui? Respira, né? O que Deus quer me ensinar? E confia no Senhor. Nós falamos tanto disso, irmãos. Na igreja, é hora de nós aplicarmos na prática, confiarmos, não desesperar. Irmãos, não pode ter situações na nossa casa de gritaria, irmãos. De briga. Nós devemos zelar pelo nosso lar, confiar no Senhor. Vai ter dia que tu vai acordar mal-humorado. Claro que vai. Vai ter dias, situações que a gente vai acordar, não vai estar bem. Mas nós não podemos viver assim dia após dia. Dia acorda sempre mal-humorado, acorda sempre uma pessoa ranzinza, uma pessoa que o céu é sempre cinza para ela. As pessoas são todas cinzas. O mundo é todo cinza. Não ouve mais os passarinhos cantar. Se pudesse, até tirava em um. Às vezes nós estamos assim, eu sei, né? Mas não podemos viver dessa maneira. E o ponto 2 aqui, meus amados, é: persevere com propósito. Não é de uma forma passiva que nós vamos assistir os problemas. Os problemas, eles aparecem na nossa vida e nós não vamos ficar ali, né? Ah, o pastor disse para aceitar, então eu vou ficar aqui. Não vou fazer nada, vou ficar aqui na minha. Não é uma forma, a Bíblia não diz para nós fazermos isso. Na verdade, os problemas, eles ativam ainda mais a nossa vida espiritual. Quando aparece uma situação de luta, é aí que nós nos mexemos. Mas de que maneira nós nos mexemos? Nós nos mexemos com direção, buscando a Deus através de armas espirituais que Ele nos fornece, como a oração, como a leitura da palavra, como a busca de algo para o Senhor, de fazer aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, para esquecer muitas vezes os meus problemas. Fazendo isso, então, eu
talvez aqui seja, eu até brinco isso na escola dominical, tenho falado isso, vou usar aqui a palavra mais odiada da nossa época. E a palavra mais odiada é esperar. Que ódio de esperar. Quando o irmão vem, está passando uma prova, e ele ouve, você precisa esperar. Que horrível, irmãos. Eu fui para a igreja para ouvir uma resposta, e Deus me mandou esperar. Eu preciso resolver o meu problema financeiro agora. A conta está vencendo segunda-feira, e Deus me mandou esperar. Já estou aqui no terceiro bonde da juventude, quero casar e não aparece ninguém. E o pastor falou para esperar, eu quero matar ele. Irmãos, esperar é horrível. Mas Deus nos faz esperar. E por que Deus nos faz esperar? Para nos provar se nós confiamos ou não na presença dEle, na provisão dEle. Não é fácil, irmãos. Eu estou pregando aquilo que nós estamos vivendo na pele, sendo ali lixados pelo Senhor. E o que eu estou vivendo, eu tenho certeza que também muitos de vocês estão vivendo. Nós precisamos, quando Deus fala para esperar, esperar sim. Mas não é um esperar sentado ou dormindo, é um esperar lutando, que é diferente. Um esperar lutando em Deus, nas orações. Irmãos, nós estamos aqui num grupo que é amigo, que é junto para orarmos uns pelos outros. Você não está sozinho nessa luta e nessa espera. A igreja está aqui para isso. Se você tem passado um problema e se sente confortável para repartir e compartilhar, peça a oração. Venha nos cultos de oração. Venha buscar o seu... Não vai mudar, irmãos, se nós não lutarmos. Por que Deus fez assim? Porque Deus espera que a gente se mexa. Essa é a vida cristã madura. Deus espera que por aquela prova, a gente confie nele e espere o mover dele. Esperar no Senhor não é agir por ele. Esperar no Senhor não é pegar o atalho. Esperar no Senhor não é desabafar na internet. Não é fazer indireta na rede social. Esperar no Senhor é, confia. Confia. Coloca de joelho. Vai orando. Vai buscando. E confia no Senhor. Mantenha-se firme na oração. Leitura da palavra, na comunhão com os irmãos. E mesmo quando tudo parecer difícil, siga no propósito e persista. Aqui é que está, irmãos. Aqui é a diferença dos homens e dos meninos, das mulheres e das meninas. Um cristão maduro aprendeu a orar. Um cristão maduro aprendeu a passar pela prova, porque já passou por muitas. Significa que ele não vai errar mais? Não, nós vamos errar, irmãos. Nós cometemos bobagens, tem áreas da nossa vida que nós somos mais frágeis. Em outras, de tão calejado, nós já aprendemos. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Persevera com propósito. E o ponto 3, meus irmãos, é: confie que Deus está forjando algo eterno em você. Porque o que Deus faz dura para sempre, como diz a palavra do Senhor. A perseverança gera o quê? Um caráter aprovado. E um caráter aprovado, a esperança. Que palavra maravilhosa! Esperança. Como é bom andar com pessoas que têm esperança. Como é bom caminhar com quem tem esperança.
E a esperança não é uma autoajuda, a esperança não é um pensamento positivo, vazio e pueril. A esperança está lá e você sabe que a pessoa tem esperança. Porque o comportamento dela é de quem espera, a linguagem dela é de quem espera, as palavras, os olhares, o jeito de viver, o respirar daquela pessoa diz que ela tem esperança. E quando nós encontramos pessoas que têm esperança, nós dizemos, essa pessoa tem fé. Amém? É isso que o Senhor quer de nós. O sofrimento, se enfrentado com fé, ele não destrói, meus irmãos. Ele purifica. Ele tira as impurezas. Porque Deus está refinando o nosso caráter. E o resultado final é uma esperança verdadeira, uma certeza de que há uma glória futura e de que Deus está agindo agora. Isso é o que a palavra nos desafia. Lembre-se, meu amado, cada fase de dor que nós passamos na nossa vida, Deus está construindo o nosso testemunho. É muito bom ouvir testemunhos na internet de pessoas que passaram por grandes coisas nas mãos do Senhor. E nós olhamos aquelas pessoas e parece que elas estão lá longe, inalcançáveis, que elas são pessoas assim que talvez nunca, jamais a gente alcance os pés delas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que está disponível para todos. Os milagres, os testemunhos, para contar. Você está passando uma prova, meu irmão. Você está vivendo uma situação que tem te deixado muitas vezes triste, tem te deixado muitas vezes preocupado. Confia no Senhor, saiba que o Senhor está naquela engrenagem. E aquela engrenagem no final vai redundar num testemunho. Para que esse testemunho, pastor? Será que é para levar o meu nome lá em cima? Será que é para te honrar no meio dos teus irmãos? Talvez até honre, mas o principal objetivo desse processo de Deus na tua vida, de purificação e de forja, é para glorificar o nome do Senhor. A tua vida é para glorificar o nome do Senhor. O propósito de Deus para a tua vida é que através das tuas experiências, que através dos teus testemunhos, o nome do Senhor seja glorificado. E quando nós glorificamos o nome do Senhor, os mais felizes do mundo somos nós mesmos. Porque o principal objetivo e propósito da nossa vida é louvar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Nós não queremos tribulação. Eu não quero, Denis. Eu quero segunda-feira resolver todos os meus problemas, botar minhas pernas lá no sofá e ficar de boa. É claro que nós queremos isso, irmãos. Ninguém aqui quer sofrer. Mas é inevitável que amanhã ou depois de amanhã alguém tenha um problema. Como nós vamos encarar esses problemas? Nós, cristãos, pessoas que dizemos que temos fé, que frequentamos uma igreja, nós não podemos, irmãos, nos desesperar. Nós podemos ficar tristes, nós podemos chorar uns com os outros, chorar com os que choram, mas desesperar não. Nós vamos colocar o nosso joelho no chão, nós vamos entrar em batalha de oração e nós vamos ver a mão do Senhor resolver esse problema. Assim uma igreja madura caminha. Assim uma igreja madura consola os de fora. Essa é a nossa vocação aqui, meus irmãos. Nós precisamos ser craques.
em passar por tribulações. Porque fazendo isso, nós vamos consolar aqueles que estão lá fora, passando pelas mesmas coisas que muitos de vocês estão passando hoje. E que no final desse processo, você vai testemunhar. E o teu testemunho vai ajudar pessoas. E quando isso acontecer, você vai se sentir o homem e a mulher mais feliz. E você vai dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor me ensinou. E pelo meu testemunho, pessoas chegaram na tua presença. E muitas vezes você vai até levá-la ao batismo. Esse deve ser o nosso sonho, irmãos. Esse deve ser o nosso objetivo na igreja. Falar daquilo que nós vivemos. Falar daquilo que Deus está fazendo através de nós. Feche os teus olhos, queridos. Feche os teus olhos. Se você tem andado vivendo uma vida meio sem propósito, meio mal-humorado, reclamando das coisas, saiba que Deus tem um propósito nisso. Nós precisamos parar de murmurar, parar de reclamar e tentar entender qual é o plano de Deus. Talvez Ele diga, talvez Ele não diga, não interessa. Mas nós já sabemos pela palavra do Senhor que nós devemos orar, que nós devemos buscar a Deus. E buscando o Senhor, lá no fim dessa jornada, dessa luta, dessa batalha, o Senhor vai nos usar em algo. O Senhor vai nos usar em alguma situação. Então, se você tem andado assim, muitas vezes sobrecarregado, muitos problemas, sem tempo para nada, o Senhor quer te curar. Se coloque de pé, irmãos. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Aí mesmo onde você está, meu irmão. Em nome de Jesus. Enquanto o irmão ali toca o seu instrumento, nós vamos clamar ao Senhor. E diante da palavra do Senhor, que foi lançada aqui, irmãos, a palavra de Deus foi exposta, nos ensinando. E nós vamos orar nesse sentido. Senhor, me ajuda a amadurecer. Muitos irmãos aqui são muito maduros, são exemplos para nós, exemplos para a igreja. Mas talvez tenha alguém nos ouvindo na internet, talvez tenha alguém aqui que ainda não passou por essa fase de excesso de reclamação, de falta de propósito na vida, de não sabe o que faz. É uma pessoa na igreja, uma pessoa lá fora, não entendeu ainda a conexão do chamado de Deus. Eu oro em nome de Jesus, para que Deus toque na tua vida, e você seja um instrumento perfeito, afinado nas mãos do Senhor. Que através da tua vida, muitos se acheguem a Cristo. Que através dos testemunhos que você vai contar, muitos decidam servir ao nosso Deus. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre essas pessoas, que eu não vou chamar na frente, Senhor, mas que elas talvez tenham se identificado em parte com isso, ou totalmente, eu não sei. Que a tua graça, Senhor, venha sobre elas. Todos nós um dia éramos assim. Nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós passamos temporadas difíceis na vida. Mas que essa palavra de Deus venha transformar a igreja para uma igreja que louva, para uma igreja que ora e que busca em Deus a sua vitória, a sua bênção, em nome de Jesus. Também, Senhor,
Quero orar, Senhor, por aqueles que estão passando um momento de luta e que estão perseverando ali, Senhor. Quietas muitas vezes, lutas que às vezes ninguém sabe, mas elas estão passando por isso, Senhor, e perseverando. Que o Senhor fortaleça essas pessoas, que o Senhor mostre no seu coração que o Senhor está com elas. E essa palavra também é para isso, é para dizer: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo, permanece, persevera, não desista. O Senhor quer te consolar nessa noite. O Senhor quer te dar vitória. O Senhor quer te abençoar. Em nome de Jesus. Continua, persevera, creia no Senhor. Ele vai fazer a sua justiça brilhar como o sol do meio-dia. E você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Você crê, irmãos? Você vai testemunhar a vitória do Senhor. Você vai receber uma notícia da bênção. Você vai ver aquela pessoa que se afastou se aproximar novamente. Em nome de Jesus, o Senhor quer restaurar relacionamentos. O Senhor quer restaurar amizades. O Senhor quer fazer de novo. O Senhor quer mudar às vezes a expectativa, o ponto de vista. Talvez o Senhor te convide para subir uma montanha e de lá da montanha ver uma coisa nova, uma perspectiva diferente, uma possibilidade diferente, uma novidade de vida. Oh, Senhor, vai dando essa perspectiva nova, vai dando uma ideia, vai tirando o mau pensamento, Senhor, vai tirando aquilo que não presta, e vai dando esperança, Senhor, porque crentes maduros têm esperança de que se nós buscarmos o Senhor e confiarmos no Senhor, o Senhor vai nos abençoar e o Senhor vai nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor agora. Depois nós vamos entrar já na ceia. Em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus. E essa palavra entre no nosso coração e dê fruto para a glória do Senhor.